Pai, eu quero te agradecer pelas tuas bênçãos em cada estudo e agora considerando mais uma vez as obras específicas do teu Espírito e agora como o Espírito nos guia, eu peço que o Senhor abençoe isso. Por favor, me enche com teu Espírito para que eu possa ensinar de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então estamos aqui em João capítulo 16, versículo 13, Jesus está ensinando sobre o Espírito Santo, algo muito importante, porque ele sabia que ele ia sair da presença dos discípulos e eles precisavam de consolo. Ele falou que ele ia enviar outro consolador, que é o Espírito Santo. E aqui em João 16, 13, ele diz o seguinte: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando eu menciono essa obra do Espírito, faz-me lembrar de um tempo no ano 2001, 2002, eu estava ensinando numa escola cristã várias coisas, mas especificamente na aula da Bíblia. E eu estava enfatizando como, se você é salvo, o Espírito de Deus guia você. E eu fiquei empurrando muito esta verdade, e um dos alunos, ele tinha uns 17 anos de idade, por aí, ele falou: olha, está me perturbando, eu não consigo dizer que o Espírito está me guiando, mas se ele somente guia o salvo, será que eu sou salvo? Ele ficou pensando sobre isso, e é bom pensar sobre isso, porque a vida cristã não é somente a pessoa tentando viver melhor, mas é uma coisa sobrenatural. O Espírito de Deus entra em você e ele começa a guiar os seus passos, dando direção para a sua vida, às vezes de uma forma bem mais óbvia do que outras vezes. Às vezes ele nos guia e eu acredito que a gente nem percebe que é ele, porque lembra, a palavra Espírito quer dizer algo sem corpo, sem ossos, certo? Então você não vai ver ele visivelmente, então a operação dele não exige de uma manifestação visível, ele pode fazer algo dentro de você, guiando você, até inclusive aqui na apostila, número 1 diz, sendo invisível, opera mais por impulsos invisíveis. Eu não vou falar para vocês que o Espírito de Deus, quando ele me guia somente por palavras faladas nos meus ouvidos, ou por sinais no céu, nas nuvens ou nas estrelas. Na verdade não, eu vou falar assim, eu nunca precisei dessas coisas. Ele me guia sem essas manifestações visíveis. Ele é invisível, meu Espírito é invisível, ele opera dentro de mim através da Bíblia, sim, através do meu entendimento da Bíblia, através de outros crentes, ele me guia. Número 2 aqui, o Espírito Santo sempre opera, mas não procura a glória que pertence a Cristo. E diz aqui, em versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então ele guia, mas ele não está se exaltando nas nossas vidas. Na verdade, ele está exaltando Jesus nas nossas vidas, e isso é muito importante. Vamos ver outra passagem aqui. O livro de Romanos, por favor. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Esse é um dos versículos que perturbou esse aluno meu há muitos anos atrás. Então, Romanos 8, 14. Marque esse versículo, por favor. Diz aqui:
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pergunta: todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo é criado por Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. Em João 8,44, Jesus chamou os religiosos daquela época filhos de quem? Do diabo? Então é pela salvação que nós nos tornamos filhos de Deus. E se você realmente foi transformado pela fé em Jesus, se tornando filho de Deus, como João 1,12 nos ensina, então o Espírito Santo entra em você e começa a guiar você. Então é por essa operação de guiar o crente, essa obra do Espírito, que você pode saber que você é salvo. É mais uma testemunha. Na verdade, até fala isso no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele guia o crente. E deixa-me explicar algo para vocês rapidinho, não quero demorar. A direção do Espírito de Deus nas nossas vidas não é somente a nossa consciência. A nossa consciência nos mostra o que está certo, o que está errado, mas a consciência é treinada. E você pode até ensinar a consciência a acreditar em algo errado. Por exemplo, há muçulmanos que acham que vão dar glória a Deus por matar crentes. Então, na consciência deles, matar crente é bom diante do Deus dele. As consciências deles falam isso. A minha consciência fala outra coisa. Mas eu tenho alguém comigo que não precisa ser instruído, é o próprio Espírito de Deus. E ele me guia, me dá direção. Muitas vezes ele faz o seguinte: ele me incomoda porque ele altera o meu espírito para eu desejar coisas que vão contra o sistema desse mundo, e eu nem precisando da lei de Deus para dizer que algo está errado, naquele momento há uma operação, um impulso dentro de mim que me incomoda, e eu percebo, peraí, eu não sei o porquê, mas tem algo errado aqui, algo que me incomoda, e eu não posso às vezes nem colocar em palavras, mas existe isso. E eu acredito pela Bíblia toda, eu estou pensando em certas passagens, mas que o Espírito não precisa fazer algo dinâmico e grande para nos guiar. Ele não precisa de relâmpagos. Ele tem uma voz bem quieta, que é suficiente. E nós não devemos bloquear a transmissão da voz do Espírito de Deus para os nossos corações. Ele fala, e precisamos prestar atenção. Por causa disso, quando você vai orar, às vezes eu acredito, você no momento de oração, você e Deus somente, você para ouvir o que Ele quer te falar. Não que você vai ouvir algo aqui, mas você vai considerar o que Ele mostra aqui, e Ele, juntando o que você fala do seu coração com a palavra dEle, que Ele já mostrou pela Bíblia, Ele opera. Eu não tenho uma maneira melhor de explicar isso, mas é uma operação que, se você é um crente e tem muito tempo na fé, você fala, mas é isso mesmo. Ele opera dessa forma, Ele nos guia. E daí você tem como, em certos momentos, saber que Ele está te mostrando algo. Por exemplo, veja aqui Atos 8, 29, Atos 8, 29, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Aqui, ele foi para essa carruagem, acabou ganhando esse eunuco para Cristo. Por quê? O Espírito de Deus disse-lhe, vá lá. Às vezes na minha vida eu posso dizer que houve um impulso do Espírito dizendo, você precisa conversar com essa pessoa sobre Jesus. Eu me lembro de uma vez,
Tem muita gente que passa pelas portas da nossa igreja, que são de vidro. E uma vez eu vi uma mulher, eu percebi, eu preciso ir conversar com ela. Eu não sei, mas ela estava querendo entrar, mas não estava conseguindo entrar. Ela falou que por causa de mim, que eu fui para ela, conversar com ela, que ela entrou. E Deus usou a nossa igreja na vida dela, naquela noite. E o que eu vou falar? Eu vou falar para vocês que o Espírito Santo me pressionou. Eu percebi algo. Outras vezes na minha vida, às vezes fica mais destacado, mas eu uso a palavra impulso, porque eu não tenho palavra melhor, mas eu sei que Ele está me levando a fazer algo. Veja o que a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 18. Diz aqui: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu não vou passar muito tempo com isso, mas isso é muito interessante. Se você tem o Espírito e Ele está te guiando, isto quer dizer que você não é condenado como alguém que está debaixo da lei. Você está livre da lei, de acordo com Gálatas 5:18, se você tem o Espírito. Mas você tem Ele somente por receber Jesus. Então você vê essa manifestação do Espírito, você pode dizer: eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que eu não estou debaixo da lei. Eu não sou condenado. Eu tenho a graça de Deus e eu sou salvo. Próxima obra, letra H, aqui na página 11 da apostila. O Espírito Santo intercede por nós. Vamos voltar para Romanos 8. Romanos 8, 26 e 27. Então, Romanos 8, 26 e 27. Nós já descobrimos na aula sobre a cristologia que o Senhor Jesus, Ele intercede por nós. Que quer dizer, Ele ora por nós, nos representando ao Pai dEle, lá no céu. Jesus está na destra do Pai, a mão direita, e Ele nos apresenta. Ele é nosso advogado, Ele é nosso mediador, Ele é nosso sumo sacerdote e muito mais. Mas aqui a Bíblia fala que tem outro que intercede por nós, outro intercessor, que é o Espírito de Deus. A Bíblia diz aqui em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E nós podemos ler mais, mas aqui ele diz que nós não sabemos o que devemos pedir como convém. E é verdade, quem já pediu algo e Deus não lhe deu o que você pediu? Pode levantar a mão. E por quê? Porque não é capaz? Ou porque ele não existe? Não, é porque você não sabe. A gente pede muita coisa que não é a vontade dele. O problema vem: Deus, tira esse problema da minha vida. Ele fala: de jeito nenhum vou tirar, você está precisando do problema. É isso mesmo. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai ficar mais forte através do problema. Então o que acontece? O que eu entendo, um irmão em Cristo, anos atrás, ele explicou umas coisas para mim e eu achei muito interessante. Nós sabemos que o Espírito de Deus intercede por nós, por nos representar ao Pai. Pelo sangue dele, nós entramos na presença de Deus em oração e Deus nos ouve, sabendo que nós temos o sangue de Jesus na nossa conta. O Espírito Santo também intercede por nós, sabendo que nós não sabemos pedir a coisa certa.
Então você vai na Bíblia, você lê a Bíblia, você estuda a palavra de Deus, você segue a vontade de Deus e você tenta se aproximar da vontade de Deus, mas nos seus pedidos ainda existe um problema aqui ou ali, falta de entendimento, você é um ser finito, Deus é infinito, você tem limites, Deus é soberano, está no controle, então você faz seu pedido, o Espírito Santo intercede por você, ele transforma a nossa oração para ser algo aceitável a Deus. E daí, quando Jesus apresenta a nossa oração ao Pai, é uma oração santificada ou transformada pelo Espírito. E daí Deus sempre responde com sim. Eu vou responder a essa oração que foi transformada pelo Espírito e que foi representada pelo Filho de Deus. Ok? Então ele intercede por nós. Então, número 1, aqui o Espírito Santo e Jesus intercedem pelos santos, e se quiser conferir isso é Hebreus 7:25, que fala sobre a intercessão de Jesus. E número 2, o Espírito Santo transforma a oração e Jesus representa diante do Pai o crente que ora. Agora, vamos para o livro de Atos, capítulo 16. A outra obra do Espírito Santo aqui que queremos lidar é a obra de proibir. Proibir. Nós vemos em certas passagens que Satanás proíbe. Ele causa problema. Mas existe também essa obra do Espírito de Deus. E diz aqui em Provérbios 16, Atos 16, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, em Atos 16, 6, eles estavam querendo ir para a direção da Ásia e Deus proibiu. Eles acabaram indo para a Europa, que na verdade é muito interessante para nós, porque o Evangelho espalhou na região de Roma, no Império de Roma, que através disso vários missionários e tudo, ao longo do tempo, foram enviados para as Américas e nós recebemos Jesus através de crentes que hoje vieram dessa região. O centro do cristianismo poderia ser a China, mas não é. Mudou. Agora você vê como o movimento foi para a Europa, para a África, para a América do Norte e a América do Sul. Esse movimento, e nós somos abençoados. Nós temos amigos na China e no Japão e outros lugares e precisam muito do Evangelho. Lugares que têm pouca influência do Evangelho, infelizmente. E nós queremos mandar missionários para esses lugares. Mas na soberania de Deus, Ele decidiu enviar missionários, especificamente esses importantes missionários aqui, Paulo, etc., para a Europa, para essa região. E aconteceu. E nós vemos como isso afetou o mundo, afetou o nosso planeta, e como o Evangelho espalhou. Como é que Ele proibiu o que Ele fez? Como é que Ele operou nas vidas de Paulo e dos outros? Eu sei que Paulo tinha visões e sonhos, então eu não vou dizer que era somente impulso, como ele faz conosco, mas ao mesmo tempo, pode ser que aqui ele fez algo assim, eu não sei, a Bíblia não explica os detalhes, mas eu sei que em outros lugares ele tinha visões. Ele falou uma vez que ele foi até o terceiro céu, e viu coisas que ele não pode explicar para nós. E por que Deus deu para Paulo esse privilégio? Eu não sei. Mas eu vou falar para vocês, Ele nunca me deu esse privilégio. Eu não conheço ninguém que teve esse privilégio. Mas eu tenho outro privilégio. Um dia eu vou passar a eternidade com Jesus. E eu não vou ter que voltar a esse mundo, nesse corpo corrupto. Eu vou ter corpo glorificado. Eu vou andar com Ele.
é uma coisa preciosa. Mas agora vamos mudar o assunto um pouco aqui. Nós vamos lidar com os 7 pecados contra o Espírito Santo. Vamos para Atos 5 para começar. Eu não pretendo passar muito tempo com esses pecados aqui. Eu não tenho tempo para passar muito tempo. Mas aqui, o primeiro pecado contra o Espírito de Deus. Muitas pessoas falam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas na verdade a Bíblia fala sobre 7 pecados, e nós vamos ver o primeiro aqui, que é mentir ao Espírito Santo. Aqui em Atos 5, versículos de 1 a 11, um casal, Ananias e Safira, venderam algo, e por causa do movimento, um avivamento, eles queriam participar das bênçãos do Espírito Santo por dar a ideia que estavam vendendo esse negócio por um certo valor, mas na verdade era outro valor. Vamos ver essa mentira aqui rapidinho. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Então, somente uma parte. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, e levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E eu posso ler o resto. Nós sabemos que mais tarde a esposa dele chegou, ela contou a mesma mentira e também ela morreu. Eles levaram o corpo morto dela para fora, e grande temor caiu sobre a igreja por causa deste evento. O que é mentir contra o Espírito, então? Nesse caso aqui, é achar que por fazer algo aqui ou ali, de uma forma enganosa, que você vai poder receber bênçãos de Deus, como se Deus pudesse ser enganado. Irmãos, eu não vejo pessoas caindo nos cultos hoje em dia, mas eu acho que Deus estabeleceu eu acho que a palavra no português é precedente, dizendo o seguinte: olha, você não pode me comprar, você não pode comprar bênçãos, e com certeza você não pode me enganar. E meu espírito opera assim na igreja, mas não funciona desse jeito. E irmãos, quem já conheceu alguém que veio para a nossa igreja ou outra igreja porque estava passando por algo, e assim que tudo deu certo, a pessoa foi embora? Levanta a mão. Isso é muitíssimo comum por aqui. E tem gente: mas eu vou orar, vou buscar a Deus, eu vou para todos os cultos, tudo, sabe? Até orando, oh Deus glorioso, aleluia, e é tudo fingido, é tudo mentira. A pessoa não deseja um Deus santo, a pessoa não quer as coisas de Deus, a pessoa não pretende praticar justiça e andar em retidão e de um coração arrependido. Não, a pessoa quer ajuda, infelizmente. Minha conta bancária, minha família, meus filhos, meu marido. E Deus quer ajudar. Mas se você tentar enganar Ele, é você que está enganado. É um pecado, é mentira contra o Espírito. Vamos para Efésios, por favor, segundo pecado, Efésios 4.
E esse é entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo. A Bíblia fala que na hora que você recebe Deus, ou Jesus, como seu Salvador, você recebe o Espírito. Ele habita em você, ele sela você, ele é o penhor ou garantia da sua salvação, que você vai herder as coisas do crente. Ele diz aqui em Efésios 4:30, é o Paulo que está falando, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E em versículos 17 a 32, ele fala sobre roubo e mentira e ira, ou seja, raiva e amargura, gritaria, blasfêmia, malícia, muita coisa que não faz parte da vida do crente, não são o fruto do Espírito, mas são as obras da carne. E aqui ele diz, como crente, você é salvo. Por favor, não cometa esses pecados, porque se você fizer isso, você vai entristecer o Espírito de Deus. Porque quando você tem Ele dentro de você, Ele não vai te abandonar e falar, tchau, eu não vou ficar mais contigo. Não, no Velho Testamento, Ele entrava e saía. Mas no Novo Testamento temos a promessa do Pai, que é a presença permanente do Espírito de Deus dentro de nós, que nos dá um novo nascimento. Então, se você acabar ficando com raiva, falando mal para sua esposa, seu filho, para alguém, falando algo mal, palavrão, seja o que for, se você roubar ou sei lá, o Espírito Santo que está querendo te guiar, ele fica triste, porque ele quer fazer uma obra em você. É a mesma coisa quando o pastor prega algo na igreja, pelo Espírito, através da Bíblia, e você resiste àquela palavra. O que você acha que o Espírito Santo faz? Algo que falta maturidade? Então, ele fica assim? Não, o Espírito Santo não age assim, ele não age com a gente. Não, ele fica triste. Há tanto que eu quero fazer para te ajudar, te guiar, e você age dessa forma, endurecendo o seu coração, e você sabe que o pastor está falando a verdade, e você não muda, entristecendo o Espírito. Terceiro, antes de ver o terceiro, vamos ver 1 Coríntios rapidinho, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, diz aqui, ou não sabeis que o vosso corpo, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui ele enfatiza até mais, seu corpo agora, irmãos, não é seu, é dele, ele habita dentro de você. Eu acho que a palavra é pichação, não é? Quando a pessoa escreve palavras e tudo. Imagina alguém chegando nesse templo aqui, que é um prédio, e escrevendo nomes e imagens e tudo. Você vai gostar disso? Não. Você não vai gostar. E a mesma coisa com o nosso corpo. Não é para você fazer de qualquer coisa, dizendo, mas é meu corpo. Não, se você é salvo, ele habita em você, não é mais seu corpo. Você não pode fazer qualquer coisa. Fornicação, qualquer roupa, e podemos entrar até assuntos sobre excesso de maquiagem, coisas loucas com a pele cortando, furando em todo lugar, um monte de tatuagem, coisas. Lembra, esse corpo não é seu, é de Deus. E a Bíblia fala sobre moderação e fala sobre a ideia, por exemplo, Deus não fala que é errado usar maquiagem ou brincos, etc. Mas existe um certo limite que seu corpo não é mais algo santo, que representa Deus com esses enfeites, mas você, usando excesso, você está se glorificando, e é tudo carnal, e é contra Deus.
E Deus não é a favor disso. E precisamos reconhecer essas coisas. Eu posso até mostrar passagens em 1 Timóteo, ou Pedro fala sobre isso. E Efésios também fala coisas e precisamos reconhecer. Mas nosso corpo é o lugar do Espírito e devemos compreender isso e deixar Ele controlar como nós vamos lidar com os nossos corpos, inclusive o que comemos e bebemos e tudo. Letra C aqui, vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, extinguir o Espírito Santo. Ele só fala em poucas palavras, 1 Tessalonicenses 5:19, não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Irmãos, eu não sei se vocês que frequentam nossa igreja percebem, mas eu tento controlar muito o espírito do ambiente do nosso culto. Eu não deixo qualquer coisa acontecer. Eu não vou permitir qualquer tipo de música. Há certos momentos que eu não quero ouvir uma piada. Eu não quero qualquer tipo de roupa, especificamente nas mulheres, na hora de cantar, mas na verdade em qualquer momento. Porque eu quero que a gente não danifica o que o Espírito de Deus está fazendo entre nós. Quanto a mim, o culto deve ser muitíssimo santo. É um abrigo espiritual onde o Espírito de Deus tem toda a liberdade para operar. Alguém visitou nossa igreja ontem e mandou uma mensagem para mim hoje falando: eu gostei muito da sua igreja, eu percebi muita ordem na sua igreja. E essa pessoa me agradeceu por causa disso. E eu fiquei feliz. Eu não quero bagunça. Eu me lembro de uma igreja, eu fui para uma igreja anos e anos atrás, e o pastor estava pregando, e pessoas estavam conversando, e andando, e crianças correndo, e durante o culto inteiro. Falei, que bagunça! O pastor passa quanto tempo preparando, pedindo que Deus use ele, querendo andar no enchimento do Espírito, pregar pelo Espírito, e daí um povo desrespeita tudo isso. Eu não acho muito bom isso não. É melhor sentar e ouvir, e fazer o máximo para ajudar. Às vezes é até bom o pastor falar algo que é a verdade, que o povo precisa ouvir, que você mesmo precisa ouvir, e você fala, amém, pastor. Isso não está danificando nada, na verdade está ajudando o Espírito, né? Ele diz aqui, não extingais o Espírito. Às vezes, irmãos, eu não quero prolongar isso, eu já preguei demais sobre isso, mas às vezes eu ouço alguém falando algo de Deus, algo bom, e outra pessoa fala algo sarcástico para ser engraçado, mas na verdade acabou com o Espírito Santo naquele momento. Perdeu o que a boa palavra estava fazendo nos corações dos outros. Eu quero me proteger disso. Às vezes eu sei que eu quero ser engraçado, e é bom ser engraçado, é necessário ser engraçado. Mas eu preciso sempre me controlar, porque às vezes eu posso falar algo na hora errada, e às vezes eu me arrependo, porque eu falo, nossa, não deveria ter falado assim naquele momento, né? Ou às vezes eu acho que eu estou sendo tão pesado na pregação que a pessoa não compreende o outro lado da verdade, que é o amor de Deus, etc. E eu preciso mostrar aquilo também. Então a gente tem que pensar nisso, para não dar uma coisa que é contra a operação do Espírito de Deus. Deixe-me continuar, porque eu quero terminar essa lista sobre os pecados. Vamos para Atos 7, próximo aqui é resistir o Espírito Santo. Então, Atos 7 aqui, o
diácono Estevão está pregando, e ele diz aqui em Atos 7:51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Nesse caso, irmãos, é algo muito, muito grave. Esse homem de Deus, usando a Bíblia, pregava claramente a Bíblia, a palavra de Deus, e os ouvintes resistiam e até acabaram matando ele nesse capítulo. Ele morreu porque o povo resistiu. Eu vou falar para vocês, se você resistir o Espírito de Deus, não existe ninguém mais poderoso para influenciar você. Ninguém. Não existe outra chance de ouvir alguém além e mais poderoso do que o Espírito de Deus. Se você resistir Ele, não tem outra opção. Não é brincadeira. Se você não é salvo, quer dizer que você não será salvo, porque Ele não dá outra opção, ou é Ele ou não tem outro caminho. E se você é salvo, e no momento o pastor está pregando contra algum pecado, e você resiste, tome muito cuidado. Ele fala aqui sobre dura cerviz. Não é, irmãos, não é brincadeira. Eu vou falar rapidinho um pouco sobre crentes velhos. Sabe o que é um crente velho? Eu não estou falando sobre o homem que tem 70 anos de idade. Eu estou falando sobre a pessoa que tem 30, 40 anos na igreja, talvez menos, talvez mais. Em algum momento, basicamente, cruzou os braços e falou: eu não vou mudar mais. Eu paro aqui. E o resto da sua vida cristã não existe mais santificação, mudança, nada. Essas pessoas são tão problemáticas na igreja, especificamente quando entrar novo pastor que vê o potencial da igreja e ele fala: vamos para frente, vamos fazer isso e aquilo, e esses crentes assim: não. Eu me lembro de uma vez, minha voz na época era mais quieta, e na escola dominical tinha vários crentes velhos. Eu falei: olha, irmãos, eu quero que vocês me ouçam bem. Por favor, sentem aqui nos primeiros bancos hoje para ficar melhor. E uma mulher: eu não vou sair desse banco não, vou ficar bem aqui, tá? Eu falei: que coisa, nossa, eu não vou brigar com ela. Mas eu não estava, não estava tentando criar problema. Mas até uma coisa dessa não consegue fazer, não quer fazer. Anos atrás eu cheguei a um ponto, eu falei: eu não quero que outros sejam o limite da minha vida cristã. Se você não quiser seguir tudo na Bíblia, não me importa. Minha vida cristã não depende de você, você não é meu Deusinho, eu vou seguir Deus. E se Ele falar para mim para fazer isso, aquilo, eu vou fazer. E olha, isso me deu, irmãos, uma liberdade em Cristo que eu não tive antes. Tudo bem, você não quer mudar certas coisas que tem a ver com roupa, música, filme, outra coisa. Fique com você então, mas não fala nada para mim sobre a minha convicção. Isso me ajudou, irmãos. E não é fácil, porque na hora que você sai do grupo por fazer algo além dos limites do grupo, outros vão olhar: então, quem você acha que você é? Mais santo, mais justo, mais espiritual? Você acha que você é melhor?
Não tem nada a ver. Você não é meu Deus, eu não adoro você, eu adoro Jesus, meu Salvador, e eu vou seguir a Ele. E se você quiser continuar no caminho que você gosta, então fica à vontade. Sua vida é sua, minha vida é minha. Mas eu não quero resistir ao Espírito Santo de Deus. É pecado fazer isso, sendo descrente ou crente. E eu não quero, inclusive com o nosso ministério aqui, alguém pode falar, mas pastor, já tem pessoas frequentando todo o culto, já tem membros, já tem pessoas querendo servir a Deus, o que você quer além disso? Eu quero muito mais, porque meu Deus é muito maior. Eu quero ver avivamento nessa cidade, eu quero ver um ministério que toca todo canto dessa cidade, e que manda missionários por todo o mundo. E eu não quero que, mas esse irmão já tem muito mais do que outras igrejas. Não me importa. Eu não vou colocar meu Deus dentro de uma caixa e falar para ele, fique nessa caixa, eu não quero crescer mais. Não. Eu não vou colocar limites no meu Deus. E que Deus me ajude. Porque eu não quero resistir. E se Ele me mostrar algo, eu quero fazer. Não foi fácil decidir fazer esse instituto bíblico. Não é fácil preparar essas aulas, mas hoje nós temos mais do que 100 vídeos disponíveis no YouTube para qualquer pessoa assistir, de graça. E além disso, temos vocês que estão crescendo na palavra, podendo fazer algo. Então nós não devemos resistir a o que o Espírito Santo está nos mostrando. Hebreus 3, aqui, Hebreus 3, versículos 7 a 10, diz o seguinte... Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. E sabe o que aconteceu? O maior funeral ou velório que aconteceu, 40 anos morrendo no deserto, um povo, e Deus falou, eu não vou usar essa geração, eu vou usar os filhos deles. Eu acredito que até hoje, se um crente velho não quiser fazer a obra de Deus, mas tiver outro que quer, Deus pula o crente velho e Ele escolhe aquele que é ignorante, não sabe de nada, mas tem zelo, tem paixão, tem interesse, e Deus fala, eu vou usar esse, e pula os outros, que tem 20, 30, 40 anos na igreja e não querem fazer nada. Eu acredito nisso. Eu vejo pessoas que não têm tudo, causando vergonha nos líderes. Estuda, por exemplo, Saul e Davi. Quem passou vergonha? Saul. Mas quem era o rei na época? Saul. Ele era o rei. Mas Davi ultrapassou ele. E Saul ficou com tanta raiva, ele tentou matar Davi mais do que uma vez. E Deus falou, não, eu não vou usar esse cara porque ele resiste. O meu espírito não quer fazer o certo. Deus fala, então eu vou usar esse pastor de ovelhas, esse pobrezinho, esse humilde, vou usar ele. Esse rapazinho, vou usar ele. E Saul não gostou, mas é verdade. E nós precisamos entender isso. Irmãos, eu vou ter que parar aqui essa aula. E na próxima nós vamos continuar com o nosso estudo sobre os 7 pecados, tá?